esportivas do mundo. Teve um superchat aqui, eu achei uma pergunta muito interessante. O Giovanni, teve um abraço, Giovanni, da Sweet Chips. Ele mandou assim, ó, o sistema tem uma margem de 2 minutos antes de iniciar a partida. Vocês acham que a casa não trabalha através de um volume de dinheiro que entra na partida? Um abraço a todos. Não trabalha assim? Isso já vai na questão da manipulação. Aí isso já vai na questão da manipulação. Tem essas paradas aí? Como assim? Eu vou falar. É atualização. É porque isso aí que eu não sei quem comentou aí se ela fizesse isso, ela já ia isso aí é manipular o resultado. Mas aí no futebol real acontece isso, de manipular a odd, né? Então, entrou dinheiro no lado, ajusta, né? Lá não tem, não. Spoofing. Aí eu já vou dar minha... de spoofing no real. Aí eu já vou... No real tem muito. Pra caralho isso. No real tem muito. Aí eu já vou dar minha visão sobre o que essa pessoa comentou, referente a isso. Cara, se eu chegasse aqui e falasse que o futebol virtual não tem nada de irregular, eu seria inconveniente, porque realmente a gente não sabe isso. O Ricardo trabalha no mercado de futebol real, o James também, você também. Você entra numa parte ali, por mais que você faça todas as análises e tem todas as previsibilidades do mundo naquela entrada, você não tem garantia que aquela partida ali não teve nenhuma irregularidade que não vai determinar o fator que você analisou, né? Que vai avacalhar o fator que você analisou. Só que aí Felipe, o que entra a sua convicção, então, que não existe esse tipo de jogada, de manipulação? Porque aí a gente evita entrar se quiser depois perguntar ao Dudu, de manipulação. É os órgãos que fiscalizam a casa, os anos que a casa tá. Eu confio, né? Como a Gordemonde, a IBAS, então tem vários órgãos que fiscalizam a casa. Mas eu não posso falar que... Mas o que seria manipulação no futebol virtual? Não, é isso aí que o pessoal fala, tipo, tem quantidade de X de jogo, esse intervalo... Ele fez uma pergunta assim, ele falou assim, ó, o sistema tem uma margem de 2 minutos antes de iniciar uma partida, 1 minuto e meio, né? 1 minuto e meio. Certo? Ele falou assim, o que ele perguntou? Você acha que a casa não trabalha através de um volume de dinheiro que entra na partida? Então, por exemplo, entrou uma grande quantidade de dinheiro naquela partida ali, ou vai iniciar, porque para você apostar, tem que apostar antes do jogo começar, não é? No virtual não é assim? Isso. Você só aposta antes do jogo começar. Só, não tem não consegue apostar durante os 1 minuto e meio. Por exemplo, o cara que entrou 100 mil reais no under e 50 mil no over. Eles vão pagar... A casa fala, eu vou pagar o over. Porque ficou um saldo, tem muita gente apostando aqui, então eu vou pegar a parte dessa grana, vou pagar os caras ali e fico com um saldo. Minha opinião, isso aí é manipular, né? Eu acho que no virtual... Eu acho que é manipular, o jogo foi feito pra isso, velho. Não, mas a questão de ela pegar um lado e que tem mais quantidade... Eu faria isso se eu fosse a casa. Não, mas isso aí é antiético. Mas existe... antiético, eu quero fazer grana, foda-se. Existe muito essa questão do apostador ter também a visão de nós contra a casa, né? Criou-se isso de alguma forma também. E eu acho que isso também é outra bobagem. Porque a casa... ela trabalha junto com o apostador. A casa não é assim, a casa só ganha se o apostador perder. Não tem nada, a casa tá defecando para um jogo. Ela ganha na transação. A casa tá cagando para 100 mil reais, para 1 milhão de reais. Aquilo não é... A questão é que a casa precisa do apostador. É uma loja. Ela tá te vendendo roupa, um restaurante que vende comida. A casa não quer roubar do cliente dela. A casa não quer tocar o apostador embora. Se a gente fosse analisar dessa forma, a gente ia colocar em xeque tudo, né? Exatamente. Então, esse é outro paradigma que o apostador precisa quebrar isso, tirar da cabeça. A casa não está lá para ferrar com ele. A casa está para ofertar um produto. Entende? Então, eu também não acredito nessa questão da manipulação. Até porque as casas, elas não são elas que colocam o jogo lá, o virtual. Ela só recebe e repassa aquilo. É um subproduto da casa, não é um produto da casa. Ela ganha em cima da odd, né? É que você acha que seria manipulação. Pra mim não era manipulação. É um algoritmo. Eu vou dar nem sei se eu podia falar essa porra aqui. Manda. Eu fui pra feira, pra BIS. Sim. Vocês estiveram pra BIS? Não. É uma feira que é mais B2B, né? É mais para o cara que é dono de casa de aposta ou tudo. Sim. 10% lá era de aposta em futebol real. O resto é tudo Cassino. virtual, cassino, paradas todas. Eu fui participar de uma palestra lá com o César e aí a gente chegou num lugar... eu não vou falar o nome do fornecedor, que é o maior fornecedor do mundo de jogos virtuais, né? Tem futebol virtual, tem cassino, tem roleta, pá. E eu falei, mano, tenho curiosidade para saber disso. Eu fui lá com o César e falei assim, mano, como é que funciona pra gente colocar? Eu posso abrir um site e contratar vocês? Eu preciso pagar? O cara falou exatamente com essas palavras. Perguntou onde a gente trabalhava, tudo. Eu falei, na verdade a gente tem um white label com o Futbet. Ele, a gente não pode porque tem contrato com a Betfair. Mas como é que funciona? Os caras falaram assim pra mim.
A gente fornece tudo, não tem taxa de setup, nada, coloca lá. E eu falei, mas como é que a casa controla o lucro? Aí, pasmem vocês. A margem de lucro das casas com tudo, todos esses jogos que é virtual, 96%. Você tá notando o que é isso, mano? 96% de margem de lucro. E aí eu perguntei, qual que é o que tem um joguinho que dá mais? Aí ele falou alguns. Entre eles tá a porra do aviãozinho. A cada enche, eles fazem muita grana. Mas aquilo não é... A galera fala, é manipulação. Eu não jogo, assim, essas paradas, mas pra mim não é que é manipulação. É um cassino, mano. Aquilo é um cassino. Você entrou no cassino, a casa vai dar um jeito de ganhar no algoritmo. E tudo que é virtual, imagina só. Vocês encontraram um padrão no negócio. Isso aí é foda, de padrão de pagamento, pá. Mas se é um algoritmo, se eu sou dono do game, eu vou criar um algoritmo para que eu faça a grana independente de se vocês ganharem ou não. A casa não vai perder nem fudendo. Não. Ela não vai perder. Isso não vai acontecer Então, nada. eu não vejo que é a manipulação dela. Não. Ela vai fazer um algoritmo, ela vai pagar o que ela pode pagar. Se ela não puder pagar, ela não paga, ela paga do outro lado. Sim. Então, eu não Mas vejo. você não vê essa questão, por exemplo, pelo menos eu tenho esse olhar que se jogou ali 1 milhão em over 2,5 e jogou ali 300 mil em under 2,5, se ela soltar um lado que ela tá jogando, que tem uma quantidade maior de dinheiro, por exemplo, né, isso aí, pra mim, ela tá manipulando ali a definição do resultado. Tipo, Agora... ela tá vendo ali onde tem mais dinheiro e tá... Mas se você fosse dono da casa, você não faria isso? Eu não faria porque eu não tenho essa ética, né? Mas você acha que as casas têm essa ética? Aí eu prefiro acreditar, igual eu falei, eu não posso falar que elas não têm, mas eu prefiro acreditar nos órgãos que fiscalizam a credibilidade da casa, e a gente estando no mercado, a gente sabe que ela não precisa fazer isso. Você sabe que a gente pegar os dados mas aí... acontece isso com o futebol real, quando a gente falou sobre as odds, né? Então, por exemplo, tá jogando Ibis versus o São Paulo. Aí entra uma quantidade de dinheiro lá pro São Paulo vencer e a odd vai dar uma oscilada. Então, querendo ou não, no futebol real também acontece esse tipo, entre aspas, que nem você está falando, que é uma manipulação, mas não é. É um movimento natural. É porque, na verdade, o que muda do virtual pro real? Por exemplo, eu tenho uma sala de sinal com 1.000 pessoas. Aí eu falo assim, ó, agora é over 2,5. Copa 10, over 2,5. Aí entram 1.000 pessoas ali. A odd continua a mesma. No futebol real, se tiver uma demanda muito grande em um time para ganhar, ela vai derretendo as odds. Derrete Então, no virtual, E aumenta do outro lado. No virtual É isso. não tem essa No variação. virtual não tem isso. Entendeu? Não tem. Eu já consigo olhar 6 jogos para frente quais são as odds. E ela não vai mudar. E ela ser não vai aquela ali. mudar, não vai fazer nada. São aquilo dali. Então, por isso que... Ah, não, então não tem isso. não tem como como ter, por conta eu não sabia disso, disso né? aí. Já Então é não tem. programado. Se já tem 6 jogos pra Pra frente, frente. o cara pode apostar... Apostar nos 6 jogos. 6 jogos. nos 6 seis jogos, jogos. independente da A quantidade odd de não dinheiro vai que entrou. alterar, né? Exatamente. Então, Então- a casa vai tirar uma grana na Não transação. tem, ali. Ela ganha na odd, não não tem tem necessidade, porque todo mundo sabe, ainda mais em esportes virtuais, cassino, vamos dizer assim, que não existe valor esperado positivo para esse tipo de aposta. O que é isso? Se eu apostar linear em todos os jogos, é óbvio que eu vou perder dinheiro no longo prazo. Sim. É óbvio para todo mundo concorda. Então, não existe valor esperado positivo. A casa não precisa manipular a odd, seja no virtual e nem mesmo no esporte real, no futebol real, porque a aposta ela já está descontada do que a casa ganha, que é uma comissão. É a mesma coisa que uma loja que compra e vende, um restaurante que compra o alimento, processa ele e vende. O lucro está ali, independente da quebra, da perca e tudo mais, porque já está precificado. Quem é que faz dinheiro? É quem encontra um padrão e descarta alguns jogos e aposta nos jogos específicos. Sim. Qualquer um desses esportes, o aviãozinho, por exemplo, é que tem alguns jogos que eles são talvez mais programados para segurar a mente da pessoa, né? Você ganha um pouquinho e de repente você perde. Não é, do verdade? demônio, assim. É porque ainda mais quando é dinâmico, né? Quando é, por exemplo, 20 apostas por hora. No futebol você leva 90 minutos, claro que você consegue fazer mais apostas. Mas essa dinâmica, ela entra mais na mente do apostador, do ser humaninho, para que ele coloque cada vez mais dinheiro e que ele ganhe mais vezes. Quanto mais vezes ele ganha, mais ele quer apostar. E é aí que ele vai cair do cavalo, seja no futebol virtual, seja no aviãozinho. Por quê? Porque o algoritmo ele é feito
para ele ganhar. O cara não pode, a casa não pode ofertar um produto para ele perder. Ele tem que ganhar para ele querer apostar mais. Só que aí não tem valor esperado positivo. Se não for igual os meninos que criaram um padrão estudo, ou como a gente também que tem aí bilhões de dados nos EUs, que a gente encontra padrão no banco de dados e a gente sabe o que vai esperar no mercado no longo prazo, óbvio que não em um jogo, mas no volume, na LGN, no volume de jogos, aí sim você descarta, né, alguns jogos e aposta nos jogos que você tem valor esperado positivo. É assim que você vai fazer dinheiro. Agora, linear, todo mundo sabe que a casa vai vencer. É isso. E tem um cara que eu respeito muito, né, que é o Netuno. Nem respeito Netuno demais. Você respeita ele? Não, aqui ninguém respeita o Netuno, não. Eu não respeito ele porque... Mas não não respeito virtual, não. Ele falou... mas agora eu vou falar isso. É um ponto, né? É a opinião dele. Não concordo, mas é a opinião dele. Entendeu? Mas eu respeito, não deixo de respeitar e não deixo de aprender com ele por causa que eu não concordo com uma coisa que ele falou. Mas igual ele falou, a questão lá da jogada, bababá, que eu não vou explicar que não vai levar muito tempo e tal, que aí a casa vai lá e vai ganhar uma porcentagem. Mas isso também acontece no futebol real nas odds. Ela tem as odds dela ali, já é regulada para ganhar o lucro dela. Então isso já também vai acontecer. Igual, eu admiro demais o jeito que o Ricardo trabalha, né? Você trabalha com scalping, faz scalping. Também. Ele trabalha scalping e pega muitas odds, por exemplo, a odd era para pagar... Correção. Correção. Isso. Pega muita correção. Ele vai lucrar sempre ao longo prazo, é óbvio. A casa colocou uma cotação ali, onde a cotação está desregulada, então ao longo prazo ele vai lucrar muito. Eu admiro o jeito que ele trabalha, que, por exemplo, você não trabalha assistindo futebol igual a maioria trabalha, assistindo o jogo, ele trabalha com dados. Uma coisa que também a gente valoriza do futebol virtual, eu valorizo, é dados. Banco de dados. Sem banco de dados, dá para tomar, sem previsão de o que está acontecendo ali, realmente você vai, ao longo prazo, vai perder, cara. Você vai perder, não tem jeito.